E às vezes nós olhamos que o nosso maior problema na nossa vida é uma situação hoje, que como Pedro, eles estavam vivendo, mas o Senhor ele vem e te tira do 8 e te coloca no 80. Antes o mar era o seu problema, agora você estava andando sobre as águas. Então nós pedimos, meu Deus, me ajuda somente a chegar do outro lado, e Deus te mostra, eu vim aqui para te mostrar que isso não é o problema. Porque quando ele entrou dentro do barco, a tempestade cessou. E ele mostrou que a questão não era a tempestade. A questão é de você reconhecer quem é o sou eu. O eu sou. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por estar aqui, nesta última segunda-feira do mês de julho, numa semana de transição, meu Deus, entre os 2 meses, que eu sei, meu Deus, meu Pai, que a maneira que nós terminamos é a maneira que nós iremos começar, meu Deus. E eu sei, meu Pai, que as palavras estão vindo para um resgate, uma aproximação e principalmente uma verdade. Meu Pai, que a verdade que provém de Jesus Cristo, e quando nós falamos disso, nós falamos de coração, nós falamos de intenções, nós falamos de motivações, que venha reinar, meu Deus, na vida, nas reações e nas decisões de cada um de nós. Que esta palavra, meu Deus, ela chegue como mais afiada que uma espada, dividindo, meu Deus. E que esta verdade, meu Pai, predomine na nossa vida. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros, tudo que falamos, pecamos. Meu Pai, tudo que fizemos, que possa ter entristecido, afastado, impedido, atrasado a Tua presença de nós, nos perdoe, Senhor. Senhor, tem algo, meu Pai, meu Deus, que realmente é uma grande verdade, é que sem Ti nós não somos nada. E quanto antes, meu Deus, nós entendermos e vivermos, meu Pai, com este padrão mental, que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Antes, meu Pai, nós podemos viver, nós podemos tocar, nós podemos testemunhar as glórias de Deus na nossa vida. E eu peço, meu Deus, que o Senhor visite a cada coração, Senhor. Meu Pai, porque aqui há corações, meu Deus, aflitos, angustiados, apavorados, desesperados, desequilibrados, ansiosos, ociosos. Meu Deus, corações, meu Pai, que temem, meu Deus, que não irão conseguir, meu Deus, entregar, viver, tocar, meu Pai, aquilo que está pedindo, finalizar o mês da maneira que planejou. Meu Deus, e o Senhor, meu Pai, nunca nos deixa na mão. O Senhor, meu Pai, pode esperar até o último dia, meu Deus, mas se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandona. O Senhor, meu Pai, não esquece de nós. O Senhor, meu Pai, não dá o que sobra. O Senhor, meu Deus, não nos despreza e muito menos, meu Deus, nos enxerga como um acidente, como um erro. Muito pelo contrário, nós só estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor planejou tudo. Meu Pai, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor planejou, meu Deus, que nós estaríamos aqui neste dia 28 de julho de 2025. Para nós vivermos, nós entendermos, nós praticarmos, meu Pai, e nós entregarmos aquilo que o Senhor está pedindo. E quando o Senhor pede, meu Deus, não é simplesmente, Senhor, uma exigência própria, mas é um benefício, meu Deus, para a nossa vida. Meu Deus, porque é tudo para nós.
meu Deus, porque se nós, meu Pai, nós entendemos que, meu Pai, que nós não somos nada, meu Deus, e é tudo para Deus, é o benefício nosso, meu Pai. Nós viveremos esta vida, nós tocaremos nestas bênçãos, e que o nosso povo possa enxergar, meu Deus, que é isso que o Senhor nos prometeu, essa vida abundante, essa vida feliz, essa vida de paz, meu Deus, mas é uma vida de desafios e sacrifícios e renúncias. E que o Senhor possa, meu Pai, entregar, revelar, levantar, sustentar, meu Deus, desvendar e reprogramar mentes hoje aqui. Eu entrego esta reunião em Tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, dirigir do início ao fim. Que nada, meu Pai, que nós não venhamos tentar controlar nada, mas nós possamos confiar integralmente na Sua direção, na Sua condução, e acreditar, meu Deus, que o Senhor vai fazer, o Senhor vai resolver, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai curar, o Senhor vai nos levantar e prosperar, Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos e a planta dos teus pés, eu abençoo a sua mente e declaro que será a melhor reunião da sua vida, uma reunião de crescimento, de avanço. Que se há um sentimento, algo que te impede de você viver, de você entender, situações que vêm para deixar você alienado, distraído, eu quero quebrar, anular e cancelar da sua vida. Que todo peso, que toda a carga que você carrega, que todo este medo, essa ansiedade caia por terra e que você seja livre. E que você seja totalmente, integralmente conduzido pelo Espírito Santo neste trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, você é mais do que vencedor. Repita comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso. E eu vou beber, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Diga muito boa noite para você. Última segunda-feira do mês, e Deus separou esses últimos dias para te entregar aquilo que você veio buscar. Eu creio em respostas e definições na sua vida. Você já vai declarar: hoje você sai daqui com aquilo que você veio buscar. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Jesus anda sobre o problema. Se você crê na unção desta mensagem, você terá vitórias em todas as áreas da sua vida. Antes de Jesus andar sobre as águas, ele havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Após esse milagre, o Senhor envia os discípulos para o outro lado, e nós vemos toda aquela situação, aquele desespero. E muitas vezes eu vejo que muitas pessoas se pegam na situação dos discípulos. A ordem foi clara. Você pegou, subiu no barco, saiu da terra, entrou no mar e foi para águas mais profundas. Lá no meio, as coisas começaram a perder o controle. Mas não é o controle de Deus, é o seu controle. Eu vejo que muitas vezes Deus ele tira o nosso controle em situações que se tornam situações incontroláveis, para que você controle aquilo que é mais importante, a sua fé, o seu foco, a sua visão. O diabo ele vem para espalhar, Deus vem para unir.
O diabo vem para confundir. Deus vem para te dar uma convicção. O diabo ele vem para pluralizar. O Deus vem para singularizar. O diabo ele não quer que você não adore a Deus. O diabo quer que você adore a deuses. O diabo não quer que você não venha para a igreja, mas ele quer que você venha para a igreja, mais para o bar, para as festas, para as baladas. Então, simplesmente, como é interessante que é a mesma coisa que nós vemos em Neemias 6. Os muros estavam prontos, faltou colocar a porta no lugar. Sanbalat, Tobias e Gesem disse, olha, vem aqui para conversar conosco na planície de Ono. Não era no vale, era numa planície, algo morno, não é algo assim que você vê que é muito baixo, nem muito alto. E quando nós começamos a ceder para coisas pequenas, nós começamos a tirar o pé, nós começamos a acreditar que não tem problema, e eu tenho os meus motivos, e os meus motivos são válidos, justificáveis, eu começo a dar vazão a relativizar coisas que nós não podemos relativizar. Eu tenho uma dívida, então o Senhor vai me entender se eu não dizimar e ofertar. Eu estou passando mal, mas um dia é uma coisa, depois o outro eu também faço, depois o outro eu também faço, e continuamente eu crio um padrão. Porque também tem pessoas, né, do outro lado do mundo, que também assistem, também são membros da igreja virtual, são o pessoal da Ponto de Luz, então é a mesma coisa. Então nós acreditamos que estar na planície de Ono não tem problema. Mas existe um problema, sim. Um problema que eu não estou sacrificando, eu simplesmente me acomodo num lugar que não dói. E muitas vezes o Senhor ele vem coloca problemas na nossa vida para que nós venhamos gerar este rompimento. E é muito doloroso, é muito difícil. Os discípulos tentaram chegar, a ordem foi de Jesus, e naquele momento que começou aquela tempestade, eles não sabiam mais como lidar com aquilo, porque eles não tinham mais o controle. Ou seja, todas a experiência de pescador, de conhecer aquele mar, de conhecer de barco, de conhecer de remo, de conhecer e ver as direções, eles não tinham mais o controle. Não podiam fazer nada. Porque para nós chegarmos ao lugar onde Deus determinou, não dá para ir sem Deus. Nós precisamos dele no nosso barco. E as nossas experiências, na força da nossa carne, né, a tudo aquilo que nós temos, a nossa posição, as nossas amizades, o nosso dinheiro, tudo aquilo que nós temos de forma natural não resolve um problema que é sobrenatural. O próprio rei Ezequias, no seu cântico que ele fez no livro de Isaías, você vê como eu busco a Deus, mas eu sei que Deus que me colocou, me deu e me permitiu essa situação. Então ele busca alguém que ele mesmo sabia que foi ele que mandou o decreto. Deus que mandou o decreto. Como? Para quem? Para onde você vai? Sabendo que quem te colocou permitiu estar nessa situação, te permitiu estar nessa situação. Lembrando que ele permitiu, é o diabo que faz o serviço, né? Ele permitiu. Como você vai poder se não for buscando o próprio Deus? Aquele que abre é aquele que fecha, e aquele que fecha é aquele que abre. Então, os discípulos, eles viram Jesus vindo, era algo inédito para eles, mas o mais inédito é os discípulos acreditarem que era um fantasma do que Jesus. As pessoas criam coisas do medo. Tanto que ele diz, tem de bom ânimo, em algumas traduções, né, falam coragem.
Porque o medo te dá o medo te faz esquecer das coisas. Quantas vezes nós tomamos atitudes pelo medo e a gente, depois que acalma, a situação passa, a gente fala, por que eu tomei essa atitude? Porque eu nunca, eu já sabia o que deveria fazer. Mas no momento do medo, vem aquele homem oculto e toma o controle das minhas decisões baseadas no sentimento. E Jesus diz, tem de bom ânimo, coragem, sou eu. Ei, coragem, lembre. Reconheça, ouça a minha voz. Não temas. Pedro, um dos discípulos, respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus respondeu, Jesus consentiu, e Pedro começou a caminhar sobre as águas. No entanto, ao perceber a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. E ele disse, Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Depois que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou e os discípulos adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Deus é um Deus que tem um domínio sobre os mares, sobre os problemas da nossa vida, e Ele é soberano sobre forças da criação. Você sabe que depois que eu entendi o que era soberania, eu entendi que Deus, Ele nunca perde o controle. Tanto que quando Deus pergunta para Ezequiel se esses ossos podem reviver, Ele diz, ó soberano Deus, só tu sabes. Para mostrar que Deus, Ele é soberano sobre tudo. Ele tem um controle sobre tudo. Ele nunca perde o controle. E às vezes nós olhamos que o nosso maior problema na nossa vida é uma situação hoje, que como Pedro, eles estavam vivendo, mas o Senhor Ele vem e te tira do 8 e te coloca no 80. Antes o mar era o seu problema, agora você estava andando sobre as águas. Então nós pedimos, meu Deus, me ajuda somente a chegar do outro lado, e Deus te mostra, eu vim aqui para te mostrar que isso não é o problema. Porque quando ele entrou dentro do barco, a tempestade cessou. E ele mostrou que a questão não era a tempestade. A questão é de você reconhecer quem é o sou eu. O eu sou. Eu sou tudo o que você precisa. E o eu sou chega para te mostrar que o seu maior problema, eu estou andando sobre ele. E se você confiar em mim, você fará obras iguais ou maiores. E às vezes as pessoas colocam sempre Deus em último lugar, bispo. E quantas vezes eu fiz atendimento, as pessoas chegam e falam, bispo, eu já fiz de tudo, agora só resta Deus. E depois que você conhece a Deus, você entende que você não precisa fazer de tudo. Porque o seu fazer de tudo, você gasta dinheiro, você gasta energia, você gasta o seu tempo, e no final você vai cair sempre no mesmo lugar. Como foi a mulher com hemorragia de sangue, que estava há tantos anos vivendo daquele jeito. Gastou tudo o que tinha, gastou seu tempo, gastou a sua energia, gastou a sua imagem, porque não é só o sangue que era perdido, mas também toda a imagem, as pessoas não conheciam mais como a personalidade daquela mulher. Você é reconhecido agora pelo seu problema. E as pessoas querem procurar tantas coisas, sabendo que eu tenho que ir ali, eu tenho que resolver ali, eu tenho que fazer o contato tal, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E a gente vê que no final da história, Deus está falando, para de agir como o povo de Ageu. O povo de Ageu, que não, a casa é tempo de reconstruir, de morar em casa de fino acabamento, enquanto o meu templo continua destruído. E o povo trabalhava muito e colhia pouco. E o povo jogava muitas sementes, mas não rendia tudo. O sol, o orvalho foi retido, e a terra, a semente não infiltrava. É como
O sol é como cobre, como dizem em Deuteronômio, né? E a terra era como ferro. Deixa eu imaginar que a desobediência gera perda de tempo, perda de energia, perda de propósito, destruição na família, te deixa cansado, te deixa frustrado. A mulher estava cansada, não tinha mais nada, ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, não tinha mais nada. E Deus muitas vezes faz você perder tudo para você reconhecer que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E glória a Deus. E glória a Deus. Bendita a lepra de Naamã, que fez ele reconhecer que ele precisava de Deus. Porque tem pessoas que chegam no último suspiro da vida para reconhecer que precisa de Deus. Mas glória a Deus. Mas nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos acabar assim. Nós não precisamos conhecer tanta palavra, mas não viver tudo que a palavra me diz. E aqui na Bíblia nos relata um homem que conhecia muita palavra, que pregava a palavra, que ensinava a palavra, mas nunca tirava o poder da palavra. Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Aqui relata um homem que tinha uma posição, que tinha um cargo, que tinha uma imagem, que tinha influência, que tinha dinheiro. Repita comigo, que tinha uma religião. Mas não gerou cura. Ainda na mensagem diz: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo, impõe as mãos sobre ele, para que melhore. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Porque até no momento de dor, as pessoas querem determinar como Deus vai operar a cura. A arrogância de algumas pessoas é quebrada assim. Eles querem determinar como vai ser o processo da cura. E Deus, Ele vem, não faz do jeito que você quer, não faz no tempo que você quer, e nem é o resultado que você espera. Tudo que o Jairo pediu, ele não teve. Mas, sempre os planos de Deus é melhor do que os meus. Porque o plano é do homem, o propósito é de Deus. E o propósito era ressuscitar, não era curar. Amém, pessoal? Então isso foi muito bom. Porque para mostrar para Jairo que você chega num ponto da sua vida que você perde todo o controle. E você tem que, pela dor, decidir entregar todo o controle a Deus. Não tem mais jeito, não tem para onde correr. Não tem para onde bater. Porque a religião não cura ninguém. A religião não salva ninguém, muito pelo contrário. Tem linhas teológicas que ensinam que você precisa aceitar aquilo que você tem, abraçar aquilo que você tem e viver com aquilo que você recebe. Você não pode nem pedir a sua cura. Você não pode viver uma prosperidade. Você tem que viver da maneira mais pequena, mais baixa, porque é assim que é a humildade na vida das pessoas. Pega a humildade, né, como aquelas pessoas que nós ajudamos no sábado na Praça da Sé. Ali, para muitas pessoas, ali é uma figura de humildade. Não, ali é uma figura de miséria, de derrota, de dor e de isolamento. E sempre as pessoas que pregam isso, elas não vivem nessa condição. As pessoas que pregam isso, elas querem muitas vezes usar dessa imagem para escravizar as mentes. E mais uma vez a gente cai no ponto
que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas a questão é que Jairo tinha conhecimento, mas ele rejeitava o conhecimento. Jairo estava na posição de Nicodemos, nunca nasceu de novo, e não sabe nem como nascer. Não sabe nem por onde começar. Porque as pessoas vão passando por cima da verdade, as pessoas vão passando por cima daquilo que é ensinado, e as pessoas vivem uma casca. E chega num momento que você não sabe nem por onde começar. Você está perdido, você está no escuro. E se não tiver a misericórdia do Senhor, você não encontra a porta. Você não sabe aonde está a fechadura. E aqui estava um homem que queria ensinar Jesus como trabalhar. Ao invés de confiar em Jesus, o tempo, a maneira que ele iria trabalhar. Então chegou ali um dos dirigentes e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Era um homem respeitado, de grande importância na comunidade judaica, provavelmente um líder encarregado da administração da sinagoga. Mas ele não teve o que ele queria naquele momento. E o processo de Deus, o processo da vida de Jairo, foi o processo da persistência. Um homem que ele não nunca entendeu o que era realmente, verdadeiramente, e provavelmente esse homem deve ter pedido para muitas pessoas ajudarem ele. Muitas autoridades também espirituais. Mas Deus tinha um propósito maior na vida de Jairo, que nós vamos ler aqui. Uma mulher, vou ler na mensagem agora, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro, repita comigo, levaram todo o seu dinheiro. E a deixaram pior que antes. Levaram todo o seu dinheiro. Ela tentou de tudo. Ela bateu em todas as portas. Ela tomou todos os medicamentos, foi para todos os médicos, tentou de todas as maneiras, provavelmente bateu em todas as religiões, fez tudo que tinha, tudo que era possível ela fez. Mas ela não encontrou a cura do seu problema. Ela esqueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. De uma hora para outra, nós vemos uma mulher que estava há 12 anos vivendo uma situação que provavelmente não deve ter dado 12 minutos a cura dela. 12 anos vivendo uma situação, e ela deve ter ouvido falar das curas de Jesus. E Jesus ele estava passando porque ele tinha um objetivo, ele não parou. E muitas vezes nós precisamos estar muito atento nos moveres, no momento que Jesus está passando, nas oportunidades que que nós temos para viver as nossas curas. Muitas vezes nós ainda pensamos que ele vai passar amanhã, ele vai passar depois de amanhã, e quando eu falo isso, não é que eu digo que ele não está disponível para você, muito pelo contrário, ele está. Mas moveres, portais, e nós temos um portal. Nós estamos vendo um portal de restauração, um portal da viúva, um portal que nós falamos muito de Isaías 54, de Romanos 5,17. Nós estamos vendo um portal, Deus está abençoando, um portal para você revelar, um portal para você confessar, um portal para você reconhecer, um portal para você se moldar, para você se transformar, para você nascer de novo. Existe um portal.
E se eu entro por esse portal e acredito que se eu tocar nas vestes, somente se eu tocar nas vestes, somente se eu tiver um passo de fé, algo que a Bíblia não relata que outra pessoa fez isso, ela simplesmente acreditou que mesmo se Jesus não parar, mesmo se Jesus não me tocar, mesmo que se Jesus me ignorar, eu vou passar e eu vou tocar e isso vai acontecer. E aconteceu, porque ele estava empurrado, apertado naquele momento. Jesus não conseguia andar, tanto que ele questionou, alguém me tocou? E os discípulos falaram, mestre, todo mundo está te tocando. E ele falou, sim, muitas pessoas, a vida é assim, muitas pessoas estão perto, muitas pessoas até tocam, mas muitas pessoas não tiram nada. Quantos estão aqui, quantos assistem, mas não acreditam, não dão o seu passo, não vive o extraordinário, não rompe essa barreira. E não acredito que é possível Jesus fazer aquilo que até então nunca se havia falado. Ela fez aquilo que era algo inédito. Ela acreditou que se eu tocar, o meu problema está resolvido. A Bíblia diz, os discípulos disseram, ou melhor, no mesmo instante Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram, como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado, e o Senhor quer saber quem tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a verdade. Jesus lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Seja curada da sua doença. Jesus, ele observou, procurou e encontrou. E aqui ele mostra que, filha, ele diz, filha, você se arriscou por causa da sua fé. Ela não podia ter feito isso. Quantas coisas que nós paramos por causa de uma mentalidade ainda travada, de uma religião, que simplesmente eu acredito que eu não vou viver. Porque eu sou suja, porque eu estou como uma pessoa impura, eu não posso tocar. E aqui Jesus ele estava mostrando, você se arriscou por causa da sua fé. Você rompeu. O rompimento dela foi na mente. Ela sabia que ela não podia tocar em ninguém. Mas o plano dela foi esse. Ela rompeu na mente primeiro. E a primeira coisa que você precisa romper na sua vida é romper a mente, que é possível, é para você. Eu posso viver a minha restauração, eu posso viver a minha restituição, eu posso viver uma prosperidade, uma cura, uma libertação. Você precisa acreditar que é possível, mas o que adianta eu acreditar se eu não gerar as obras em cima daquilo que acredito? Você precisa acreditar, você precisa planejar e executar, porque a fé sem obras é morta. E ele disse, você arriscou por causa da sua fé. Porque quando você pratica a sua fé, você arrisca. E é assim que o Senhor quer que nós venhamos viver, arriscando tudo por Ele. Recebendo, como está no hino, essa unção de ousadia, a unção de conquista. Não existe uma unção do vitimismo, uma unção da procrastinação. Você não precisa se forçar para isso, mas você precisa forçar e acreditar que tudo aquilo que te ensinou, que tudo aquilo que as pessoas colocou na sua cabeça, está segurando você.
Mas a palavra vem para libertar, e essa mulher ela foi livre da sua hemorragia, porque ela acreditou que era possível. E aqui Jesus continuou. Os discípulos disseram: como assim? Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu, por que continuar incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Repita comigo: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Todos os dias chegará vozes, pessoas para nos parar, problemas para nos estagnar, mas a todo momento, independente das circunstâncias, você precisa continuar confiando no Senhor. Você precisa continuar plantando no Senhor. Você precisa continuar rompendo no Senhor. Ali Jairo, ele tinha um plano, ele projetou algo e ele externou para Jesus. Eu acredito que Jairo, ele sabia que Jesus ia curar, mas ele não tinha a menor noção, consciência que ele iria ressuscitar. E nós precisamos confiar no Senhor e saber que Ele tem um processo próprio. Ele trabalha da sua forma, da sua maneira, porque Ele já está no futuro. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe a maneira que Ele deve tratar cada situação na nossa vida. E muitas vezes as pessoas elas querem chegar e colocar notícias negativas. Não vai dar certo. Essa pessoa ela desistiu do negócio. Essa situação voltou a se repetir na escola. Mais uma vez eu estou com problema no casamento. Mais uma vez eu estou com problema com o marido. Mais uma vez eu estou voltando do hospital e esse tratamento não está dando certo. E Jesus, ele sempre, a todo momento, ele diz que não dê atenção a eles. Apenas confie em mim. A confiança é algo que Jesus ele nos pede a todo momento. Inclusive, a desconfiança incomoda muito a Deus. A Bíblia diz que o seu furor é gerado pela desconfiança, por erros repetidos e pela manipulação da verdade. Então a desconfiança incomoda a Deus, mas a confiança nele agrada a Deus. E aqui, ele diz, ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo o caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? Por que todo esse falatório? Por que tanta coisa? Por que tanto comentário negativo? Por que você está andando com essas pessoas? Quantos de nós estamos com um problema na nossa sala, que aparentemente morreu, mas mais do que o problema é as pessoas que você trouxe, está em torno do seu problema. Quantas pessoas que estão lá mesmo para rir, e até mesmo aquela satisfação interna, olha aí, ó, tá mesmo, não sabia que não ia dar nada, não está acontecendo nada. O que adiantou você ir lá buscar, você deixou aqui sua filha, você podia ter se despedido dela. Ô Jairo, você é o chefe da sinagoga e a palavra que você prega não resolve nada. Aquelas pessoas ali estavam fofocando, estavam diminuindo, estavam tirando toda a atmosfera. Ali não havia nenhum tipo sem Jesus não havia condição nenhuma para ter a cura, muito menos uma ressuscitação. Nós precisamos analisar quais as pessoas que eu estou andando, as pessoas que estão rodeando no meu trabalho, no meu entorno, no meu trabalho, nas minhas amizades, com as pessoas que eu converso.
Porque muitas vezes essas pessoas estão mais me afastando de Deus do que me empurrando para Deus. Estão mais como uma corda, uma pedra no meu caminho, do que aqueles que vão me impulsionar. Vamos lá, você vai conseguir. Não, você não vai falar de morte. Ei, Jesus está na sua casa. Jesus fala como nós devemos falar. Para que tanto esse monte de fofoqueiro? Para que esse monte de fofoqueiro sempre ávidos por uma novidade? Sempre estão atentos, os seus vizinhos que haviam trazido comida, Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, ela está dormindo. As pessoas na casa zombavam dele, achando que ele não sabia o que estavam dizendo. A nossa fé vai gerar loucura, é uma loucura para o ímpio. É uma insensatez. Como você vai em cima, mesmo tendo um problema, uma dificuldade financeira, você está vendo todos os dias, você está dizimando, você está ofertando, você está lutando pela sua casa, mesmo aqueles que já estão com problemas, que aos olhos humanos o que resta é o divórcio, o que resta é uma internação, é você viver tomando medicamentos e remédios pelo resto da vida. Então, uma das coisas que eu presenciei é a bispa dentro de casa, ela se agarrando em Isaías 53. Enquanto as pessoas da igreja, algumas pessoas falavam que é melhor você aceitar. Dentro de casa é melhor você aceitar. Talvez isso não vai acontecer, é melhor você entender que esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, ele viver tomando medicamento, ele viver uma vida humilhada, uma vergonha, né? Não tendo a velocidade cognitiva, não tendo o movimento do braço, uma vida de derrota. E muitas pessoas, por não acreditar na palavra, elas vão aceitando aquelas outras pessoas que aparentemente, né, têm mais experiência, né, têm mais conhecimento, tem mais assim, tempo de igreja. E aí você chega e você vê aqueles velhos, aquelas pessoas mais velhas na igreja falando, olha, está meio emocionado aí, né, tá aí, chegou agora, é muito inocente, quer sempre diminuir a sua fé. Esquece que o Senhor nos fala que nós devemos ser como crianças. Você precisa acreditar no milagre. Se eu falo algo para o João, para o Davi, eles acreditam, eles abraçam aquilo, porque o pai deles não mente. Eles acreditam na verdade. E se eu falo algo, eles vão acreditar. E talvez você teve uma experiência negativa na sua casa que você parou de acreditar, porque muitas decepções aconteceram, mas não acontecerá com Deus. Esse não vai ser o final da sua história. Deus não está botando pontos finais, muito pelo contrário. As pessoas colocam um ponto final, Deus estava mostrando que ali era só o início de um grande milagre. As pessoas estavam rindo, falando para Jesus que as pessoas na casa zombavam, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Mas nós vivemos pela fé e você precisa viver pela fé. E para você viver pela fé, você precisa gerar o seu milagre. Você precisa gerar as suas vitórias. E é quando você acredita, você declara, até aquilo que não é real, aquilo que você não pode ver, se tornar algo palpável, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode apresentar para os zombadores. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou, Talita cumi, que significa menina, levante-se. Ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham alegria, mas Jesus deu ordens estritas para que não contasse nada a ninguém e ordenou, dê a ela alguma coisa para comer. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar os impedimentos, essas pessoas que estão lá mais para segurar e não para te empurrar. E você precisa acreditar, Deus vai restaurar ou não vai?
Deus vai curar ou não vai curar? Uma das coisas que nós estamos falando muito, não pense que receberá alguma coisa por ter a mente dividida. Se você não tiver o entendimento total do que Deus está fazendo, do que Deus está falando, principalmente de uma reorganização de prioridades, de você sair de um lugar que nunca te gerou nada, porque muitos pararam em Harã e não saem mais de Harã. Nós precisamos retornar ao nosso caminho. Acreditar que Deus está querendo que você viva uma grande restauração. Deus está querendo ressuscitar muitas situações mortas na nossa vida. Situações até então que pareciam impossíveis. Quantas coisas que parecem hoje impossível, mas se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos acreditando nas palavras, o que eu preciso fazer é ir até o final e acreditar que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se coloque de pé, por gentileza, que eu quero ler mais um versículo para você aqui. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver o que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Deus havia levado Ezequiel e mostrou toda a situação. Toda a morte, sonhos destruídos. Ali havia pais, ali havia filhos, ali havia avós, generais, ali havia sonhos, ali havia histórias. E Deus muitas vezes está te levando a um lugar que você não quer ir, mas é preciso. Muitas vezes você vai chegar num lugar e vai falar: meu Deus, como pode viver algo tão seco? Será que o Senhor não chegou atrasado? Será que o Senhor não podia ter resolvido isso antes? E muitas vezes você chega num lugar que é onde só há morte, não há esperança e nem a possibilidade para mudar aquela situação. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Será que esses ossos poderão, será que essa situação morta que está na sua vida poderá reviver? Ó soberano Deus, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você precisa declarar em cima daquilo que você está ouvindo: ossos secos, situação morta, problemas, dívidas, problemas no casamento, doenças, situações na minha casa, situações na minha família, situações na minha saúde, na minha empresa. Eu preciso declarar, e eu não posso parar de declarar a palavra de Deus. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar neles e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. A primeira coisa que o Senhor diz que fará: farei um espírito entrar em vocês. Porque tudo vai ser pelo poder do Espírito. Se você não colocar o Espírito Santo para conduzir a sua vida, se você não acreditar que vai ser pelo poder do Espírito, e tudo começa pelo Espírito, você se enche do Espírito. Então você se enche do Espírito, e aí você começa a ver os tendões,
aparecendo a carne, cobrirei com pele, e porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Repita comigo, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Esse é o problema de muitas pessoas, que não cumprem ordem simples. Porque você chega até um ponto, mas na hora de profetizar conforme a ordem recebida, você acha que é besteira, você acha que é impossível, você acha que não vai resolver nada. E o Senhor não está perguntando a sua opinião. Ele está te garantindo, Ele deu a garantia, se você fizer isso que eu estou mandando, vai dar certo. Bispo, mas isso não tem sentido, não precisa ter sentido. Quando Jesus chegou na casa de Jairo e falou, por que vocês estão chorando muito, estão fazendo essa choradeira sem sentido? Todo mundo começou a zombar de Jesus. Todo mundo começou a rir de Jesus. E eles pensavam, ele não sabe o que ele está falando. Está aqui na palavra, depois você lê. E você sabe qual é o problema? Jairo era chefe da sinagoga, ou seja, era tudo o povo da igreja. Sim ou não, pessoal? Infelizmente, entre muitos, milhares, para você viver uma ressuscitação, muitas vezes você vai levar só 3. O pai, a mãe e mais 2 ou 3. Mais 3 discípulos. Porque você precisa, quanto mais perto de ressuscitações, mais sozinho você vai ficar. Porque tem pessoas que não agrega, desagrega, tem pessoas que não une, divide. Tem pessoas como Ló, te impede de ver. Pode até ser parente, mas te impede de ver o negócio. Mas aqui, a ordem foi clara, ordem simples. Eu profetizei conforme a ordem recebida, então profetize conforme a ordem recebida. Bispo, não tem sentido, faça. Bispo, não vai acontecer, faça. Bispo, é impossível, faça. Somente faça e vá até o final. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. O barulho chega. As coisas começam a se mexer. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram, os ossos com ossos. Mas ali foi um processo. Olhei os ossos e foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Então, ainda não tinha acabado o processo. E o que eu falei do início? É tudo uma questão de persistência, até o final. Tudo que Jairo viu, desde o momento que ele pediu, ao momento que ele chegou na casa e aquelas pessoas começaram a rir dele, olha quantas coisas ele precisou romper. Ele precisou romper, primeiro, que nem tudo aquilo que você planeja vai acontecer do seu jeito. Ele precisou romper o orgulho, parecendo que Jesus não tinha prioridade, ele não era a prioridade dele, então ele não era o cara mais importante, porque ele foi por um outro caminho, passou pela mulher que estava com fluxo de sangue, parou, fez todo o processo. Depois ele teve que romper as vozes, as pessoas chegaram nele e falou, ô Jairo, chega, acabou. Você vê, é os processos que vão tentando fazer você parar. E quando você chega no problema, está morto, vem os seus parentes, vem os seus irmãos para rir da sua cara. E vai para jogar mais uma água e mostrar para você, não vai acontecer. Mas se você ouvir, se você confiar em Jesus até o final, você verá ressuscitações. E é o que aconteceu aqui, ó. A seguir ele me diz, profetiza ao Espírito, profetize. Profetize ao Espírito, profetize. Profetize ao Espírito, profetize. Filho do homem, diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Já era um costume de Ezequiel chamar ele de soberano. Ele já tinha aprendido com Deus como ele deve chamar a Deus.
Ó soberano, aquele que tem controle sobre tudo e sobre todos, ó soberano Senhor, ó soberano Senhor, venha deste os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei, repita comigo, profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé. Ou seja, o segredo é fazer tudo o que Ele mandar. E, até então, esse exército estava deitado. Eles receberam vida, ou seja, eles receberam o Espírito e só então se puseram de pé. Ou seja, ainda eles estavam deitados, somente o Espírito Santo vai te botar de pé. Somente o Espírito Santo, porque até então eles estavam deitados. E depois que o Espírito entrou nele, era um exército enorme. Agora sim, tudo será pelo poder do Espírito. Tudo será pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito. Você vive ressuscitações, pelo poder do Espírito você anda sobre as águas. Pelo poder do Espírito a tempestade cessa. Pelo poder do Espírito a hemorragia é cessada. Pelo poder do Espírito, um vale de ossos secos se transforma em um exército enorme. É pelo poder do Espírito. É tudo pelo poder do Espírito. Então o segredo está, se encha do Espírito. Se encha do Espírito. E a todo momento se encha do Espírito. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você decida hoje, que a partir de hoje, você vai priorizar o Espírito. Você vai priorizar fazer tudo o que Ele mandar e se encher do Espírito. Porque a palavra está vindo a todo momento, se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, porque eu vou viver os maiores milagres, as maiores ressuscitações da minha vida. Eu verei coisas que eu nunca vi. Eu tocarei em coisas que eu nunca toquei. Eu verei Deus transformar esse mês de julho ainda no melhor mês da minha vida. É pelo poder do Espírito, é pelo poder do Espírito. E você precisa ser cheio do Espírito. Não permita mais nada segurar você neste lugar baixo, esse lugar pequeno, esse lugar que te deixa cego. Para de viver de imagem. Tem pessoas que vivem muito de imagem. Jairo precisou se quebrar todo para poder viver o seu milagre. Ele não era prioridade, a ordem que ele deu não foi feita, a maneira que ele planejou não aconteceu, o tempo que ele quis também não foi o tempo dele, nada deu certo. As pessoas no final achou que ele era, que ele estava até louco. Você está andando com uma pessoa, está falando que ele está dormindo, a gente está vendo que não está morto. Mas se você andar com Jesus, você anda com aquele que é a ressurreição e a vida. Então se você está com Jesus, você vai saber que esse é o Todo-Poderoso, que Ele pode ressuscitar em qualquer momento, em qualquer hora, em cima de qualquer circunstância. Inclusive, foi a mesma coisa com Lázaro. Não, sim, Jesus, eu sei que Ele vai ressuscitar no fim dos dias, no final dos tempos, tal. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição. Então esta situação hoje na tua vida que parece morta, você vai crer e vai declarar que Deus está ressuscitando esta área na tua vida. Hoje pode parecer morto, hoje Deus já te mostrou esse vale, como é algo impossível de acontecer.
Mas é possível. Porque se Deus te levou lá, se Deus te mandou ir para o outro lado, se foi uma ordem de Deus, Ele tem um propósito muito maior. E Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua história. Então pegue o seu propósito e eu quero que você apresente a Deus. E eu quero que você fale com Deus. E mostre para Ele. Hoje essa área da minha vida parece impossível a restauração. Eu não sei nem por onde começar, meu Deus. Para onde eu vejo tem coisas mortas. Parece impossível. Mas o Senhor diz, profetize. Profetize em cima desses vales. Você vai profetizar. E você vai começar a ouvir os chocalhos. Você vai começar a ouvir os barulhos. Você vai ver os tendões. Você verá as peles. Você verá os ossos se juntando. E continue profetizando. E continue profetizando que os ventos serão soprados. O Espírito entrará nessas áreas que parece que estão mortas. Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento ao Senhor, meu Pai, essa situação. Meu Deus, hoje, meu Pai, nós vemos aqui, meu Pai, situações que aos olhos humanos parecem impossível, mas eu creio numa restauração nesta noite, meu Pai, nesta última segunda-feira do mês, meu Pai, de julho. Meu Deus, nós declaramos, meu Pai, que todas as situações que hoje, Senhor, estão mortas, estão doentes, meu Deus, situações que não andam, que não estão caminhando, que não estão fluindo na minha vida, a partir de hoje, eu declaro, meu Pai, que esta área está sendo restaurada, nós oramos, meu Pai, e nós declaramos, meu Pai, que toda dívida, que todo problema, meu Pai, financeiro, meu Pai, nome sujo, meu Pai, carteiras de trabalho, meu Deus, situações da justiça, meu Pai, situações financeiras, meu Deus, até mesmo, meu Pai, uma estagnação profissional, meu Deus, áreas na nossa vida que está gerando humilhação, vergonha, que até mesmo, meu Deus, é como um retrocesso na minha vida, meu Deus, nós declaramos, meu Pai, que hoje cai por terra, Senhor. Nós declaramos que todo impedimento, meu Pai, que toda mornidão, que toda escassez, que toda miséria, que toda pedra, que todo muro, que todo bloqueio na minha vida, que toda porta que está fechada, meu Deus, áreas da minha vida que estão travadas, estagnadas, nós declaramos que hoje cai por terra e nós viveremos, meu Pai, milagres, restaurações, ressuscitações. Então profetize vida, nós declaramos vida nestas áreas que estão mortas na nossa vida. Declare vida, meu Pai, nós declaramos, meu Pai, uma restauração conjugal, sentimental, espiritual, profissional, financeira, na saúde. Nós declaramos vida, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, hoje, a partir de hoje, meu Deus, que áreas, meu Pai, que até hoje, meu Pai, não frutificavam, não prosperavam, não floresciam, meu Pai, não, meu Deus, se movimentavam, irão se movimentar, irão, meu Pai, irão florescer na nossa vida, meu Deus. Nós declaramos, meu Pai,
Senhor, a nossa família restaurada, o nosso financeiro, negócios, meu Pai, que até então não tinham sido fechados, declare que estes negócios serão fechados, assinados, concretizados, materializados. Nós declaramos que estas áreas que até hoje não andou, meu Deus, nós declaramos que elas andarão, elas caminharão, elas irão fluir, elas estão se movimentando hoje no mundo espiritual. Então profetize que nós andaremos sobre as águas, nós andaremos sobre os problemas, nós andaremos sobre estas situações, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá vitória ao nosso povo, Senhor. Meu Pai, dá vitória. Declare este problema, o nome desta situação, o nome deste problema que até hoje você via que era impossível, até mesmo um cargo, até mesmo um salário, a conquista de algo, a compra de algo, o pagamento de algo. Declare que esta situação hoje, você está botando um ponto final. Deus está colocando um ponto final. Você não vai mais falar deste problema. Este problema não será mais real na sua vida. A partir de hoje, você está colocando de uma forma espiritual um ponto final. Eu não vou viver mais este problema. Eu não vou entrar no mês de agosto com este problema. Eu estou deixando no mês de julho. A partir de hoje, eu estou deixando o mês de julho. E esses 3 dias, o Senhor vai mudar a minha história. O Senhor vai fazer uma restauração no meu mês. Eu vou fechar negócios como nunca fechei. Eu vou assinar contratos como nunca assinei. Este cliente que até então estava na mão de outras pessoas, esse cliente vai vir para a minha mão. Esta sentença judicial, essa sentença será favorável a mim. A partir de hoje, eu estou colocando um ponto final neste problema. E eu não vou mais viver desta maneira, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai, no que o Senhor está fazendo aqui. Meu Deus, que a partir de hoje, meu Pai, começando pelo nosso espiritual. Meu Pai, talvez essa pessoa chegou aqui, meu Deus, espiritualmente como um vale dos ossos secos. Não há vida. Meu Deus, não há esperança. Mas eu creio, meu Pai, em curas. Eu creio, meu Pai, em libertações. Eu creio, meu Pai, num avivamento que essa pessoa viveu hoje aqui. Meu Deus, e que hoje esta decisão de ir até o final e não mais barganhar com Deus, mas eu vou até o final. Independente se Deus não cumprir o meu projeto, da forma que eu quero, do procedimento que eu quero, independente se Deus não fazer o caminho que eu quero, independente se as pessoas falarem que não vão acontecer, eu vou confiar em Deus. Eu vou até o final e eu só vou ouvir uma voz. Eu vou seguir um caminho, eu vou acreditar em uma verdade. E eu vou viver uma vida a partir de hoje. Porque se Deus me mandou sair daqui e ir para o outro lado, Ele vai me ajudar a chegar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Neste momento eu quero orar, e eu quero realizar um clamor com aqueles que decidem hoje, bispo, eu quero ser esse Eliaquim. E com aqueles que já são Eliaquim, um mantenedor, aquele que já mantém algo na igreja, aquele que decide hoje, não, bispo, que seja algo menor na minha condição, mas para mim é muito grande. Vem aqui e traga aquilo que representa a sua vida financeira, que nós estaremos orando
E nós iremos declarar que você não vai entrar no mês de agosto com essa situação amarrada. Nós cremos em soluções, em respostas, em portas abertas, respostas e definições neste mês ainda de julho, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Chega mais perto, pode chegar pertinho, pessoal, pode chegar mais perto, que tem bastante gente. Então, você que tem algo que representa a sua vida financeira, mesmo que for no celular, que estiver em mãos, uma dívida, uma situação que representa um grande problema financeiro na sua vida, eu quero que você segure para nós realizarmos este clamor, e eu acredito que o Senhor está hoje abrindo portas na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, neste momento, e nós apresentamos, meu Deus, a vida de cada Eliaquim, meu Deus, e nós cremos, meu Pai, que aquilo que hoje se tornou um problema, meu Deus, uma humilhação, uma vergonha, aquilo que está travado, bloqueado, amarrado, doente na vida do nosso povo, meu Deus, nós declaramos que neste dia 28 de julho está sendo encerrado em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero orar e concordar, meu Pai, com cada Eliaquim, meu Deus, e eu declaro, meu Pai, estes projetos materializados, concretizados, realizados, nós declaramos, meu Pai, respostas, definições. Ouça o nosso povo, ouça o clamor da igreja, ouça o clamor, meu Pai, de cada Eliaquim, meu Deus, e nós pedimos, meu Pai, que nesta noite o Senhor venha gerar uma restauração, meu Pai, restaure, meu Pai, o nosso povo, restaure, meu Pai, meu Pai, estas áreas, meu Deus, que hoje, até então, meu Pai, não andou, meu Deus, até então não caminhou, meu Deus, nós declaramos, meu Deus, uma restauração, nós declaramos uma restauração, meu Deus, nós declaramos respostas e definições nesta segunda-feira, meu Deus, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, abra as portas, meu Deus, meu Pai, materialize, envie clientes, meu Pai, contratos, faça, meu Pai, que contratos, meu Pai, serem assinados, meu Pai, assinados em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu declaro, meu Pai, no mundo espiritual, meu Deus, definições, meu Deus, envia, meu Pai, os clientes, envia as pessoas, envia, meu Pai, os contratos, envia, meu Deus, os clientes, envia as pessoas, envia os contratos, meu Pai, limpa os nomes, limpe os nomes, meu Deus, meu Pai, frutifique, floresça, prospere, levante, meu Pai, novos mantenedores, novos Eliaquins, meu Deus, eu declaro, meu Pai, projetos, meu Pai, crescendo, meu Pai, eu declaro clientes, meu Pai, eu declaro, meu Pai, projetos sendo materializados, concretizados, nós declaramos, meu Pai, contratos assinados, nós declaramos, meu Pai, nome limpo, nós declaramos um favor sendo derramado na igreja, sendo derramado no ministério, meu Deus, um favor, meu Pai, que venha gerar, Senhor, meu Deus, um extraordinário do Senhor, meu Pai, ressuscite estes vales financeiros, hoje, meu Pai, essa situação que hoje parece que não anda, que não tem solução, mas como Ezequiel, o Senhor pegou, o Senhor mostrou, o Senhor apresentou, meu Deus, e o Senhor, meu Pai, ressuscitou. Então ressuscite, meu Pai, que contratos sejam assinados, carteiras de trabalho sejam assinadas, meu Pai, nós declaramos, meu Pai, a materialização, a concretização, a resolução, a autorização, nós oramos, meu Pai, pedimos, favoreça o nosso povo, favoreça
favoreça a igreja, favoreça o Ministério Mudança de Vida. Nós declaramos, meu Pai, projetos, meu Pai, sendo, Senhor, executados pelo Senhor. Nós oramos e pedimos, abra essas portas, meu Pai, que toda dívida, que toda amarração, que todo bloqueio ficará, meu Pai, em julho. Neste mês, nós não entraremos no mês de agosto com nenhum problema, nenhuma situação que hoje, meu Deus, aos olhos humanos é impossível, mas nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus do impossível, nós demos no Deus, nós acreditamos no Deus do impossível, aquele que abre portas, aquele que abre portas, aquele que favoreça, aquele, meu Pai, que entrega, meu Pai, que levanta, que sustenta. Eu creio, meu Pai, na materialização, eu creio, meu Pai, na resolução, eu creio no favor. Eu declaro, meu Pai, que este dia nós estamos vendo muros sendo reconstruídos, muros, meu Pai, que aos olhos humanos é impossível, mas Neemias, em 52 dias, meu Deus, ele fez o impossível, porque ele tinha o Deus do impossível. Ele creu como Ezequiel: ó soberano Senhor, só tu sabes, e nós cremos, meu Pai, que o Senhor quer fazer. Eu declaro, meu Pai, áreas, meu Pai, que até então estavam secas, eu declaro os barulhos, os chocalhos, meu Deus, os barulhos, os chocalhos, meu Deus, os tendões financeiros, as peles financeiras, os músculos, meu Pai, eu declaro, meu Pai, que está havendo já uma restauração no mundo espiritual, e aonde o nosso povo tocar, prosperará, crescerá, florescerá, avançará em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, em respostas, eu creio em definições. Abre portas, meu Pai, levanta o nosso povo, meu Deus, que se há, Senhor, um desânimo, um medo, uma covardia, meu Deus, se há, meu Pai, uma desesperança, caia por terra hoje aqui, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, eu abençoo, meu Pai, eu consagro, eu abençoo, eu concordo, meu Pai, com cada projeto, eu concordo, meu Pai, com cada pedido, eu concordo, meu Deus, com cada projeto. Eu declaro esses projetos materializados, concretizados, realizados, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, a materialização. Amém, amém, graças a Deus. Eu vim aqui, busquei, hoje já está aberto. Amém, Ele já está amém, registrado trabalhando. amém, glória a Deus, glória a Deus. Mais um testemunho, obrigado, Jesus. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, que a partir de hoje, meu Pai, situações, meu Deus, que não andavam na vida do nosso povo, meu Deus, a partir de hoje ficará, Senhor, neste dia 28 de julho. Eu declare neste momento, profetize no mundo espiritual, que essas situações estão ficando hoje, no mês de julho, elas estão ficando hoje, no mês de julho. Não vai acompanhar mais você. Declara, profetize, fale o nome dessa situação, que a partir de hoje ela está ficando no mês de julho. Eu não serei mais humilhado, eu não serei mais envergonhado, eu não serei mais menosprezado, eu não viverei mais escassez, eu não viverei mais a falta de alguma coisa, eu não viverei mais esta vergonha. Hoje a vergonha está sendo tirada, a humilhação está sendo arrancada. Nós cremos, meu Pai, em portas que estão abertas, porque os céus estão abertos, meu Deus, e como o Senhor fez, meu Pai, os 4 ventos tomou aquele vale, meu Deus, e os ossos, meu Pai, foram, meu Pai, restaurados, o exército foi levantado, meu Deus. Eu creio, Senhor, nessa restauração, eu creio, meu Pai, nessa restituição, eu creio, meu Pai, nesta restauração, eu creio, meu Pai, nesta restituição, eu creio, meu Pai, nesta restauração, eu creio, meu Pai, nesta restituição, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, nós cremos
Meu Pai, restaura esses muros. A partir de hoje, meu Pai, esses muros estão sendo restaurados. Eu declaro, meu Pai, esta área financeira, meu Pai, o emocional, o espiritual, meu Deus, eu declaro, meu Pai, as áreas que estavam em ruínas, meu Deus, estão sendo restauradas na vida do nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, as áreas que não andavam até hoje, andarão. Eu declaro que esta área na tua vida está andando, que esta área que estava parada na sua vida já está caminhando, e já declare, profetize em cima do vale de ossos secos, esta área que está morta, profetize, ela está sendo ressuscitada. Não, o final não será morte, o final não será humilhação. Nós cremos, meu Pai, em restauração, nós cremos em restauração, nós cremos em restauração, meu Deus, nós cremos em restauração, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, em vitória. Meu Pai, dá vitória ao nosso povo. Abre as portas nesta noite, meu Deus, nesta segunda-feira. Nós acreditamos, meu Pai, que daqui, Senhor, aquele que tem, meu Pai, aquele que tem, meu Deus, aquele que está, meu Pai, faltando, terá, meu Pai, terá de sobra. Meu Pai, terá de sobra. Meu Deus, terá de sobra. Meu Deus, terão de sobra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós cremos, meu Pai, o nosso povo não vai, meu Deus, ser decepcionado. Meu Pai, o Senhor não está, meu Pai, garantindo, Senhor, meu Pai, falando, meu Deus, que será fácil, mas será, meu Pai, palpável. Eu estou vivendo uma restauração, desde respeito, amor, admiração. A partir de hoje, a minha empresa que dava prejuízo, ela está prosperando. As vendas que estavam paradas, eu declaro, eu estou rompendo hoje. E aquela meta que parecia impossível, ela vai acontecer. Eu vou bater metas, eu irei bater as metas, eu irei prosperar. Eu declaro que eu serei um dos maiores mantenedores do reino, um dos maiores Eliaquins do reino. Declare, eu serei aquele que vai manter a Taquari, comprarei templos. Eu declaro que o meu dízimo é tal, eu estou declarando que eu sou um ofertante de tanto, no valor de tanto. Eu declaro que eu não vou conquistar um carro, eu vou doar carros, eu não vou conseguir pagar a minha dívida, eu vou pagar a dívida, o compromisso da Taquari. Não, vai ser o contrário. Deus fará infinitamente mais do que pediu ou pensou, em o nome do Senhor Jesus. Receba aquilo que você veio buscar. Creia que Deus está te entregando aquilo que você veio buscar. Eu declaro que você está recebendo aquilo que você veio buscar. Acredite naquilo que você veio buscar, e a partir de hoje você não vai mais andar cabisbaixo, desacreditando daquilo que Deus está fazendo. A partir de hoje você vai virar e vai viver partindo da vitória. Então você vai dizer: essa situação já foi resolvida e eu não vou mais viver o mesmo problema. Hoje eu deixo aqui, nesta segunda-feira, neste mês de julho, eu estou deixando no mês de julho este problema. Eu não andarei mais com este problema.
A partir de hoje ele está resolvido. Qual é o problema que hoje, pela fé, você está declarando no mundo espiritual? Ele está resolvido. Eu não ando mais com ele. Não faz mais parte da minha vida este problema. Você vai falar e vai declarar que a partir de hoje eu estou livre deste problema. Você que está pela transmissão, a mesma coisa. Você está livre deste problema. Aonde você estiver, receba aquilo que você veio buscar. Receba as suas respostas e definições. Veja o Senhor te entregando a sua resposta hoje aqui. Pela fé, você está vivendo uma restauração. Você está pegando aquilo que é seu. Pela fé, eu darei. Hoje você vai viver de uma maneira profética, como Ezequiel. Profetize sobre a palavra do Senhor. Você vai profetizar sobre a palavra do Senhor. Aquilo que a palavra, a maneira que a palavra chegou no seu coração, você vai declarar aquilo que ela chegou. E esta é a certeza que você tem. E você vai fazer de acordo com a ordem recebida. A partir de hoje, você vai fazer tudo o que Ele mandar. E o que Ele está mandando, se encha do Espírito Santo e profetize. Resolva as pendências, conserte, faça aquilo que você nunca fez, e você viverá aquilo que você nunca viveu. A partir de hoje, você vai fazer aquilo que você nunca fez, e você vai viver aquilo que você nunca viveu. Tudo aquilo que nós falamos aqui hoje era algo inédito. Nunca se viu um chefe da sinagoga viver aquilo que ele viveu. Uma mulher tocando num manto e vivendo a sua cura. A partir de hoje você não vai ser mais essas pessoas que tocam em Jesus, mas não tiram o poder dele. Você não vai ficar mais tocando em Jesus e não acontecendo nada. Não, você vai tirar poder. E você vai andar pela fé, dando passos de fé. Parece que não vai acontecer, mas você vai viver de maneira profética. Aquilo que você acredita, você vai viver e você vai dar este passo de fé. Nunca se viu um homem andando sobre as águas e no mesmo dia tinha dois andando. E é dessa maneira que você vai viver. Você fará obras iguais ou maiores, porque isso é uma garantia dada por Jesus. Então você vai viver mediante a palavra liberada na sua vida. E eu quero que você declare que a partir de hoje eu estou andando sobre estes problemas. Eu estou passando por cima deles hoje. E eu não vou mais afundar, mas andarei por cima. Nós iremos andar por cima. E qual o nome deste problema que você está andando hoje? A partir de hoje você está andando por cima deste problema. Você não vai afundar. Você não vai mais afundar. Acabou o tempo de você afundar. Você vai viver e você vai tomar posse daquilo que é seu. Em o nome do Senhor Jesus. Você vai tomar posse daquilo que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você depois, hoje, você não vai sair daqui sem você deixar algo que representa este problema. E nós iremos orar a semana toda, inclusive eu estarei orando nesta madrugada, na madrugada da Casa Firme, até o último dia do mês. Nós estaremos orando por essa situação. E você está deixando pela fé este problema neste mês. Você não vai mais entrar no mês de agosto. Você não entrará neste próximo mês com este problema. Eu quero que você deixe depois aqui no altar aquilo que representa este problema que nós estaremos orando. E você vai deixar essa situação neste mês. Nós não entraremos no mês de agosto
com esta pendência em nome do Senhor Jesus. E você vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte. Você vai deixar e vai procurar realizar aquilo que está sendo mandado. Você vai dar um passo de fé. Porque da mesma forma que nós estaremos aqui, você tem que fazer a sua parte. Então vai procurar resolver esse problema, vai dar os passos de fé que forem necessários, vai fazer aquilo que é necessário para que você encerre esta situação em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos realizar a oração de concordância. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, nesse momento em conjunto, meu Pai, em um só espírito, em um só clamor, unidos, meu Deus, em concordância, e nós cremos, meu Pai, que os nossos projetos, meu Pai, que os nossos propósitos já estão sendo solucionados, resolvidos, materializados, concretizados. Eu declaro curas, eu declaro libertações, eu declaro que nesta noite, desta segunda-feira, situações impossíveis estão sendo solucionadas. Meu Pai, nós estaremos andando sobre as águas, nós estaremos profetizando e vendo, meu Pai, a ressuscitação, nós estaremos vendo áreas da nossa vida sendo ressuscitadas, restauradas, restituídas na noite desta segunda-feira. Nós concordamos, meu Pai, com a vitória do nosso irmão, nós concordamos com cada oração, nós concordamos com cada pedido, nós concordamos com cada clamor, nós concordamos com cada, meu Pai, com cada documento, com cada passo de fé que está sendo dado hoje aqui. Nós concordamos, nós acreditamos, nós tomamos posse, nós acreditamos, nós ligamos, meu Deus, e que tudo aquilo, meu Deus, que hoje está sendo declarado, profetizado em cima da palavra do Senhor, meu Deus, nós possamos viver, nós possamos tocar, nós possamos, meu Pai, testificar em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, em respostas, meu Pai, na noite desta segunda-feira, meu Deus, e que cada situação, meu Deus, que cada problema, meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, eu declaro que a partir de hoje não roubará mais a nossa paz, não vai roubar mais a nossa alegria, não roubará mais, meu Deus, o nosso foco, a nossa saúde. Meu Deus, nós declaramos ele solucionado em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: meu Deus, eu concordo com esta oração, eu ligo nesta terra para que seja ligado os céus, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que neste momento você profetize na vida desta pessoa que está do seu lado. Você vai profetizar: eu declaro que a partir de hoje você já está vivendo o seu milagre. E esta área morta, até hoje, na sua vida, ela já ressuscitou. Eu declaro que o Espírito, como foi com Ezequiel, ele entrou e levantou, e hoje, a partir de hoje, aonde havia cemitério, agora um exército enorme, vivo e cheio do Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Eu creio, meu Pai, nesta oração. Meu Deus, eu peço, meu Pai, abençoa o nosso povo. Meu Deus, abençoe o nosso povo. E que a partir de hoje, meu Deus, essas situações, nós possamos ver, meu Pai, elas sendo totalmente resolvidas.
restauradas, ressuscitadas em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.